sempre uma alegria enorme estar nesta casa. Esta casa que nos acolhe, esta casa que nos recebe, sempre com tanto amor, com tanta energia de luz. Não importa se está frio lá fora, aqui dentro nós estamos quentinhos pelo amor do Cristo e pela nossa busca na caminhada. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que sempre frequentam a nossa casa, e um bem-vindo especial para aqueles que estiverem chegando pela primeira vez. Quero conversar um pouquinho hoje sobre uma música. A música é uma forma também de Deus elevar as nossas almas. A música, ela nos traz muitas energias, energias boas, energias de saudade, energias de elevação. Precisamos cuidar quais músicas escutamos. Algumas músicas não nos trazem energias tão elevadas assim. Tocando em frente, a pedagogia de Deus na estrada da alma. A arte de caminhar devagar. Ando devagar porque já tive pressa. Vivemos apressados, como se a vida fosse um prazo a cumprir. Mas Deus nunca teve pressa conosco. Ele nos espera a cada curva do caminho, paciente como o amanhecer. Como nós temos pressa. Hoje nós ainda comentávamos aqui na chegada, né? Quando se é bem jovem, nós temos muita pressa para chegar aos 15 anos. Aos 18, maior idade. E dos 18 o tempo voa. Quando a gente vê, a gente tem 30, a gente tem 40. A gente chega aos 60, que é uma fase bem gostosa, porque a gente vira idoso, paga meio ingresso em tudo. O progresso do espírito não se mede pela velocidade, mas pela direção. Deus não tem pressa. Quem tem pressa somos nós. Deus é extremamente paciente, inclusive conosco, com os nossos erros, com as nossas limitações. O que a dor já ensinou? Levo esse sorriso porque já chorei demais. Quem aqui já não passou por inúmeras dores? Dores de perda, dores de separação, dores de doenças, dores de traições, dores de enganos. Existem dores que nem podem ser explicadas, apenas acolhidas. A dor, ela não vem para nos punir. A dor, na verdade, ela vem para nos educar. Quem é mãe à moda antiga aí sabe. Quando a gente está educando os filhos, você fala com amor, chama atenção, repete e chega um momento que você dá uma palmada. Não é verdade? Porque é o último recurso que a gente tem. Conosco, espíritos rebeldes, é muito diferente. Deus nos ama infinitamente. E Ele nos dá todas as oportunidades por amor. Mas às vezes nós precisamos aprender na dor. Nenhuma lágrima é invisível aos olhos de Deus. Às vezes as pessoas pensam, Deus esqueceu de mim. Não é justo. Por que comigo? Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Eu vou citar agora uma frase que a Dona Marina Jobim, uma espírita quase que pioneira em Cruz Alta, faleceu com 100 e poucos anos, né? 100? 102. A Dona Marina Jobim, ela era uma mulher pequenininha que quando ela dava palestra ela ficava gigante. E ela costumava dizer que neste planeta não existe mocinhos. Nós somos todos bandidos. Todos com uma pilha de boletos para pagar. Na verdade, gente, não é punição. Sabe o aluno que não consegue estudar o suficiente para passar para o ano seguinte? Ele repete de ano. Conosco é mais ou menos isso. A gente repete de ano naquelas disciplinas que a gente ainda não aprendeu a entender.
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É uma citação de Jesus, né? Das bem-aventuranças do monte. E por que fala bem-aventurados os aflitos? Porque aquele que passa pelos processos de dor, de sofrimento e se vence a si mesmo, vai estar começando a caminhar para a sua melhoria. Não quer dizer que a gente não sofra. Sofre. Não sofre com consolo, com entendimento. Sofre com a certeza de que o sofrimento bate em todas as portas. Não só na de vocês, não só na minha. A humildade de não saber. Muito pouco eu sei. Nada eu sei. Nós vivemos numa fase onde as pessoas têm uma arrogância tão grande, uma posse pelo conhecimento, uma soberba de achar que sabem mais do que os outros. Nós estamos todos no mesmo patamar. O que vocês já avançaram um pouquinho mais, talvez eu ainda tenha inúmera dificuldade para administrar. Eu gosto muito de contar uma historinha de um grande palestrante espírita que vinha aqui na frente, como eu estou aqui na frente hoje, e falava fluentemente. E tinha um senhorzinho que morava perto dessa casa espírita, que todos os dias ele vinha assistir a palestra. Chinelinho de dedo, sentava lá no fundo. Todos os dias. Levantava, tomava o passe e ia embora para casa. Todos os trabalhadores da casa conheciam esse senhorzinho, pela frequência dele na casa. De repente ele parou de frequentar a casa. Passado um tempo da ausência dele, o que aconteceu com o seu fulano? Foram perguntar pela vizinhança, ele havia desencarnado. Oraram por ele, vida que segue. Passado alguns meses, um ano, o grande palestrante espírita desencarnou. E não sei por que caiu no umbral. Estava por lá, perambulando pelas zonas umbralinas, e de repente lembrou de tudo que ele tinha pregado aqui na frente, né? Começou a rezar desesperadamente, pedindo ajuda, e eis que uma luz veio em direção a ele. Se aproximando, ele caiu de joelhos. Quando ele levantou os olhos em direção à luz, era o senhorzinho, repleto de luz, que veio recolhê-lo, acolhê-lo, socorrê-lo. E ele, ainda carregado do seu orgulho e da sua soberba, olhou e disse: mas o senhor, eu fui palestrante espírita, estou aqui, e o senhor vem em meu socorro, repleto de luz? O senhorzinho olhou para ele com toda humildade, colocou a mão no seu ombro e disse: ah, meu filho, enquanto você falava, eu colocava em prática o que você dizia. Então nada nos diferencia. Não importa estar aqui ou estar em qualquer outro púlpito falando. Algumas pessoas trazem a oratória jamais desenvolvida. Outros são mais tímidos, outros têm dificuldade de se expressar. Mas isso não nos faz melhores. Como você era 10 anos atrás? Vamos pensar um pouquinho. O que julgava como verdade absoluta e hoje reconhece como apenas um passo? Não vou falar nem 10 anos, há 20 anos atrás, na nossa juventude. Aquilo que a gente acreditava. Quantas coisas foram sendo deixadas ao longo do caminho? Quantas crenças foram se modificando? Quantos valores foram sendo trocados? O espírito que evolui não acumula certezas. Até as trocas, sucessivamente por humildade. O que hoje nós acreditamos, talvez amanhã a gente perceba que não era uma verdade tão grande assim. Porque o mundo evolui, a nossa mente evolui, o nosso sentimento evolui e o nosso conhecimento mais ainda.
Mas para nós mudarmos as nossas formas de pensar, nós precisamos estar abertos ao novo. Nós precisamos ter a humildade de entender que a gente não sabe nada, que as coisas mudam ao longo da caminhada. Não os valores morais, não os ensinamentos do Cristo, mas aquelas verdades que nós criamos para nós mesmos. Manhãs e manhas. Conhecer as manhas da vida é aprender a se mover com sabedoria. Nós precisamos entender, principalmente nos relacionamentos, no trabalho, que a gente precisa ter um equilíbrio, conhecer as diferenças entre as pessoas, conhecer as formas de se relacionar e de tratar. Conhecer as manhas é receber cada novo dia como uma dádiva, um recomeço oferecido pela graça. Quanto tempo nós ficamos sem o hábito de abrir a janela e olhar para o céu? Às vezes nem tempo, né? Mas são segundos. Quando botar o pé para fora pela manhã, antes de trabalhar, olhar para o sol, para o céu, para a chuva e agradecer a Deus por mais um dia. Agradecer a Deus porque estamos caminhando quando tantos estão em cadeiras de roda, quando tantos não podem sair de camas porque estão adoentados, quando tantos gostariam de ter um trabalho para ir e não o têm. Nós precisamos aprender a ver as pequenas coisas, as pequenas dádivas de Deus, a começar pelo amanhecer de um novo dia. E eu lembro agora uma fala do seu Garcia, um trabalhador nosso, que ele sempre dizia que pela manhã, ao abrir os olhos, ele sempre dizia: obrigado, Senhor, pela noite dormida e por mais um dia de vida. Uma frase tão pequena, mas é uma prece tão profunda, porque nós vencemos mais uma noite e acordamos mais um dia. A chuva que faz florescer. Quantas tempestades nós já atravessamos? Eu não acredito que tenha alguém aqui que já não passou por uma tempestade na vida, tirando as nossas crianças, né? De qualquer forma, também passam pelas suas pequenas frustrações. É preciso amor para poder pulsar, para que o coração não endureça nas travessias difíceis. Amor é o remédio. É o remédio para todas as doenças, para todos os males, para todas as tristezas, para todas as dores. O amor é fundamental. Quando a gente ama, a gente suporta as dificuldades. Amar é estar junto, é estar lado a lado. É dar a mão, é dar apoio, mesmo na queda. Não é ser conivente com os erros, mas é continuar amando. É preciso paz para poder sorrir. Não a paz da ausência de conflito, mas a paz que nasce do encontro consigo mesmo. Quem está em paz consigo mesmo está em paz com Deus. Quem está em paz com Deus confia, mesmo na dificuldade. A gente carrega a paz da certeza de que tudo está certo, de que dias melhores virão, que nós estamos todos aqui de passagem. Nós não somos eternos aqui. Nós não somos eternos nessa vida. Todos nós vamos ter o retorno para a vida espiritual, o reencontro com os nossos afetos. É preciso a chuva para florir. A dor não é um castigo. Pode ser o caminho mais fundo de transformação. As tempestades, né? A chuva. Percebam que depois da chuva as flores ficam mais verdes. Os pássaros cantam com alegria. Tudo se renova. A chuva lava a terra, lava as calçadas, lava as almas. E é isso. As chuvas vêm nas nossas vidas para que haja essa transformação.
Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha. Não conquistar, não vencer, compreender. Hoje nós nos preocupamos muito com o ter, com o adquirir, com o trabalhar para possuir, com grandes eventos, com coisas de marca. Não é errado. Nós queremos ter conforto e está tudo bem. Nós queremos nos vestir bem e está tudo bem. Faz parte da nossa caminhada na Terra. Mas isso não pode ser o principal nas nossas vidas. Quantas pessoas que às vezes chegam pra gente e dizem: eu trabalhei tanto que eu não tive tempo de ver meus filhos crescer. Eu trabalhei tanto que eu não consegui ir nos almoços de família. Nós temos que ser presença no agora, mas não presença acorrentada. É importante como isso aqui facilitou a nossa vida. A gente consegue mandar uma mensagem, um acolhimento, mas nada supera o olho no olho, o abraço que acolhe, o abraço que bate coração com coração, que troca energia, que doa amor. Nós precisamos ter ciência de que a presença é mais importante que o presente. Hoje nós vemos as famílias às vezes se reunirem num almoço, num jantar, mas pouco conversam, porque estão todos nos seus celulares. Festas. Então é bem importante que a gente repense sobre isso, que nós busquemos resgatar isso. Para isso nós precisamos compreender que nós estamos nessa caminhada, que é uma marcha, mas que nós não estamos sozinhos. Nós trouxemos aqueles que vieram antes de nós, que prepararam o nosso caminho, nossos pais. Alguns que não estão mais aqui, mas continuam velando por nós no mundo espiritual. Nós carregamos na nossa alma pedaços da trajetória deles, os ensinamentos. E entender que nós estamos aqui construindo a estrada de outros, de nossos filhos, de nossos sobrinhos, de nossos netos, de nossos afilhados, até dos nossos amigos. Marcando corações, marcando almas, deixando nossos passos neste caminho. Nós estamos em marcha, mas com quem nós estamos marchando? Com as vaidades? Com o orgulho? Com as mesquinharias? Ou nós estamos marchando com o Cristo? Caminhando em direção aos seus ensinamentos de amor, de bondade, de doação, de paciência, de humildade. Pensemos sobre isso. Cada passo, cada tropeço, cada pausa, tudo faz parte do cumprimento sagrado da existência. Lembrando que nós, antes de reencarnar, nós aceitamos reencarnar. Nós aceitamos a família que nós viemos, nós aceitamos as dificuldades que nós traríamos conosco. Nem sempre depois que a gente está aqui a gente leva isso muito a sério, né? Mas a gente assume um compromisso. Só que quando a gente chega aqui, existe uma coisa que é extremamente respeitada por Deus, por Jesus, pela espiritualidade, que é o livre-arbítrio. São as nossas escolhas. E é importante nós nos perguntarmos quais escolhas nós estamos fazendo. Num momento de atrito, eu estou sendo paz? Num momento de discórdia, eu estou disseminando a calmaria? No momento em que eu estou sendo atacada, eu acalmo ou eu ataco de volta? No momento da dor, eu desespero ou eu penso e peço para que Deus esteja comigo? São escolhas. Tudo
na nossa vida são escolhas. A sua própria história. Cada um de nós compõe a sua própria história. Nós estamos construindo a nossa história. E cada novo dia é uma nova página, em branco. Nós vamos escrever nessa página. Importante vigiarmos. Vigiarmos os nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles geram os nossos sentimentos. E os nossos sentimentos impulsionam as nossas ações. Quando eu penso positivo, eu vou gerar um pensamento positivo e eu vou agir de forma positiva. Quando eu penso com irritabilidade, eu vou desenvolver sentimentos de irritabilidade e eu vou agir com irritabilidade. Estamos compondo a nossa própria história com as escolhas que fizemos, as dores que acolhe e os amores que eu cultivo. A gente vê às vezes inúmeras pessoas vivendo e revivendo dores, reclamando. A gente costuma dizer que reclamar é clamar de novo aquilo que nos fez mal. Nós não temos do que reclamar, nós temos muito do que agradecer. Reviver dores, a gente traz de novo aquele sentimento de tristeza, aquela angústia, aquela dor. Não faz bem para nós. É necessário, sim, quando vir os pensamentos de dor, a gente substituir por lembranças boas. É fácil? Não, não é fácil. Os momentos de dor, eles são muito marcantes na nossa alma. Mas é um treinamento. E às vezes nós carregamos dores que não são nossas. Mágoas que nós não precisamos carregar. Pessoas que se desentenderam e carregam dentro de si a mágoa pelo resto da vida. Eu não gosto da fulana porque uma vez a fulana fez tal coisa pra mim. O que foi que fez? Eu não lembro mais, mas fez. E continua se corroendo e carregando uma bagagem que não é nem dela, foi a outra pessoa que fez. Não é fácil, gente, mas é um treinamento. A gente costuma falar que o autoconhecimento é muito importante. Eu preciso me autoconhecer e perceber aonde que eu estou carregando dores que não são minhas. Aonde que eu estou repetindo padrões de comportamentos que não são meus. Conhecereis a verdade vos libertará. Palavras do Cristo. E a verdade começa pelo nosso autoconhecimento. Nos autoconhecendo, nós começamos o nosso autoequilíbrio. E o nosso autoequilíbrio nos traz o amor, a paz. Não somos personagens passivos, somos autores. E todo autor tem o poder de reescrever o que ainda não foi concluído. Nós estamos a caminho. A nossa história não está concluída. Graças a Deus. E Jesus também tem uma fala onde ele diz: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto tu estás a caminho. Então, se nesse momento vocês lembrarem de alguém com quem vocês estão com relações cortadas, de alguém que magoou o coração de vocês, ou que vocês mesmos magoaram, né? A gente magoa as pessoas. Tenta uma reaproximação. Manda uma mensagem. Abre uma fresta da porta. Se a pessoa não der retorno e não quiser, tá tudo bem. Você fez a sua parte. Porque às vezes não basta nós tentarmos abrir a porta. A gente abre a porta, mas a pessoa fecha de novo. Tá tudo bem. O importante é nós darmos o passo e acalmarmos a nossa alma e o nosso coração. Não carregamos mais. Cada um de acordo com as suas obras. Coragem. Reconhecer o que precisa mudar. É preciso coragem para nos reconhecermos a nós mesmos. Porque é fácil eu olhar para alguém que eu conheço e falar as características dessa pessoa porque ela tem convivência comigo. Difícil eu olhar para dentro de mim mesmo e falar das minhas características.
qualidades são fáceis, os defeitos a gente tem dificuldade em assumir, né? Perdão. Soltar o que não pode mais ser carregado. O perdão é libertador. O perdão liberta muito mais a nós mesmos do que a quem é perdoado. É o que eu disse sobre bater na porta, tentar a reaproximação, não deu, tá tudo bem. Eu perdoei, eu me liberto desta carga, deste peso. Renovação. Escrever novos capítulos com amor. Se eu passo a me conhecer, se eu começo a dar passos em direção à minha mudança, eu estou me renovando. Ou seja, eu estou me aproximando do Cristo. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. A felicidade não é uma recompensa reservada para depois. Ela é um dom que já habita em você, em nós, esperando por reconhecimento, cultivado e vivido. Nós somos responsáveis. Através das nossas escolhas, nós escolhemos ser felizes ou não. O bom pastor na estrada, como um velho boiadeiro, levando a boiada. Eu acho que essa é uma das frases que mais me emociona nesta música. Antes eu dizia aqui para Tati que essa música, ela sempre traz lágrimas aos olhos. Quem conduz a sua caminhada? Há uma voz que nos chama pelo nome, que conhece cada curva do nosso caminho. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. João 10,14. Nunca caminhamos sozinhos. Quem é este boiadeiro? Quem é este pastor que cuida de cada uma das suas ovelhas? E quando vê que elas estão perdidas, deixa as outras em segurança e vai atrás da ovelha perdida, coloca nos ombros e leva de volta para casa. Seja para casa do corpo físico, ou seja para casa do mundo espiritual. No momento certo, Jesus sempre nos acolhe. Estrada eu sou. A jornada começou antes do berço e continua além do túmulo. Não é o primeiro caminho que nós estamos percorrendo. Nós somos estradas. Nós viemos de muitas e muitas vidas. Nós somos uma legião de personalidades. Nós vivemos em várias épocas. E é isso que é tão conflitante. Porque nós já fomos inúmeras pessoas. Graças a Deus, hoje nós estamos sendo a melhor versão de todas as vidas que nós tivemos, porque é isso que a encarnação nos traz, a evolução. A jornada começou antes do berço e continua além do túmulo. Somos almas em trânsito e cada encarnação é um trecho sagrado de uma viagem muito maior do que podemos imaginar. Então, uma coisa que nós precisamos entender, gente, nós estamos aqui em trânsito. Nós estamos de passagem. A morte vai vir para todos. Dói, dói. Mas a morte é só passagem para a verdadeira pátria. E todos nós vamos. E aqueles que nos precederam já estão nesses diversos mundos espirituais. O que realmente importa? Se hoje fosse o último capítulo da sua reencarnação, o que realmente importaria? Os amores cultivados. As relações que você nutre com presença e verdade. As marcas que você deixou nas almas e nos corações. As marcas positivas. Que as negativas, elas vão falar contra você na tua caminhada. O bem que você fez. Os gestos de amor que tocaram outras almas no caminho. Gente, quando a gente fala em bem, eu gosto muito de frisar sempre. Não é doar grandes somas. Não é doar cestas básicas. Não é doar aquelas roupas que a gente não usa mais. Isso é importante? É. Muito. Porque a gente consegue matar a fome do corpo físico. A gente consegue matar o frio de pessoas que nessas noites têm poucas cobertas ou poucas roupas. Mas a verdadeira caridade é aquela onde nós matamos a fome das almas e dos corações.
é a atenção, é o carinho, é o tempo, a doação do nosso tempo. Que às vezes a gente passa de uma forma tão ociosa, né? A direção escolhida. Quem caminha com Jesus nunca caminha sem destino. A gente tropeça, a gente cai. A gente se desvia às vezes porque a gente quer pegar uns atalhos. Faz parte da nossa caminhada. Mas a gente nunca está sozinho. Sigamos tocando em frente. Nós não estamos perdidos. Nós estamos a caminho. Isso é bem importante. Nós sabemos que não estamos abandonados e que não estamos perdidos. Cada um de nós tem um anjo guardião, mentores espirituais, uma legião de amigos do lado de lá que querem nos amparar, nos socorrer, nos auxiliar. E nós também somos instrumentos para auxiliar, amparar, socorrer, acolher aqueles que necessitam. A estrada segue, a alma segue. E em cada passo, a graça, a aprendizado, a Deus esperando por nós, além da próxima curva. E com meu coração repleto de gratidão, eu anuncio para vocês que hoje nós temos aqui a presença da Margarete, que vai, junto com o professor Alexandre, cantar para nós. Então que a música, podem se organizar, a música que eles vão cantar agora seja uma prece de encerramento. Fechem os olhos de vocês e deixem essa música tomar conta da alma. Deixem ela falar ao coração. Depois de tudo que nós falamos aqui, que essa música nos faça continuar tocando em frente. Cada um de nós compõe a sua história, em cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. As manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz.